Olá pessoal, eu sou o professor Iago, estamos no canal Infinity UTFPR e agora vamos iniciar a segunda parte da aula sobre inequação exponencial. Então, tendo em vista isso, vamos ver alguns exemplos. Primeiro, 2 elevado a x mais 7 menor do que 32. Primeiramente, antes de eu usar alguma coisa referente à função ser crescente ou decrescente, eu preciso colocar essa desigualdade em potências de mesma base. Certo? Então, observe que o 32 ele é um número que é múltiplo do 2, né? Um número par múltiplo do 2. E além disso, o 32 ele pode ser escrito como uma potência de base 2. Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, no lugar do 32, eu vou colocar o 2 elevado a 5. Aí eu vou ter a desigualdade 2 elevado a x mais 7 menor do que 2 elevado a 5. Então, como o meu A, agora que eu já obtive uma desigualdade de potências de mesma base, como o meu A ele é maior do que 1, então a minha desigualdade que envolve os expoentes vai ser do mesmo sentido da desigualdade que envolve as potências. Ou seja, x mais 7 vai ser menor do que o 5. Se eu somar o inverso aditivo do 7, ou seja, se eu somar o menos 7 em ambos os lados, eu vou ter que x é menor do que menos 2. Ou seja, eu encontrei um intervalo onde todos os valores de x que são menores do que menos 2 vão fazer valer essa desigualdade. Então, a minha solução, conjunto da solução, é igual ao conjunto de todos os x reais, de modo que esse x seja menor do que o menos 2. Então, nós encontramos o conjunto de todas as soluções desta inequação exponencial. O próximo exemplo que nós vamos ver é 1/3 elevado a x ao quadrado menos x maior do que 1/3 elevado ao quadrado. Então, observe que neste caso aqui, ele já nos forneceu a desigualdade de potências de mesma base. Então, basta que eu observe quem que é o A, nesse caso, e eu estabeleço a desigualdade equivalente. Então, observando o A como ele está escrito, nós temos o quê? Que o nosso A é igual a 1/3. Então, ou seja, este A ele está entre 0 e 1, certo? Então, basta que eu faça uma desigualdade, envolvendo os expoentes ali da nossa inequação, de modo que eu inverta o sinal da desigualdade da inequação que envolve as potências. Ou seja, x ao quadrado menos x é menor, o inverso ali do maior, do que 2. Nós temos então que somando o oposto aditivo do 2, que é o menos 2, em ambos os lados da desigualdade, eu vou ter a desigualdade x ao quadrado menos x menos 2 menor do que o zero. E para mim encontrar o intervalo do eixo x, em que vai conter todas as soluções dessa desigualdade, eu vou precisar resolver a equação do segundo grau, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Que aí eu vou encontrar em qual ou em quais pontos da parábola vão tocar o eixo x. Que aí, no caso, se for um ponto só, eu vou ter o eixo x dividido em duas regiões. Se for em 2 pontos, eu vou ter o eixo x dividido em 3 regiões. Aí basta que eu analise os sinais dessas 3 regiões e veja qual deles é aquele que nos convém. Certo? Então, resolvendo a equação do segundo grau, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, eu tenho que o x' igual a 2 e o x' igual a menos 1. Ou seja, a parábola vai estar tocando o eixo x nos pontos menos 1 e 2. E vai estar dividindo o eixo x em 3 regiões. Os pontos que são menores que o menos 1, os pontos que são maiores que o menos 1 e menores que o 2, e os pontos que são maiores que o 2. Fazendo análise dos sinais, nós concluímos que os pontos que nos convêm são aqueles pontos que estão à direita do menos 1 e à esquerda do 2. Ou seja, nosso conjunto de solução vai ser os números x que pertencem aos reais, de modo que menos 1 é menor do que x, é menor do que o 2. E nós encontramos, então, um intervalo de pontos em que qualquer ponto que eu pegue nesse intervalo e substitua no lugar do x lá na equação original, nós temos que essa inequação é verdadeira. E o último exemplo que eu trago para esta aula é 1/2 elevado a x mais 1 maior ou igual do que 4 elevado a x mais 3. Então, observe aqui que o 1/2, eu consigo escrever ele como sendo uma potência de base 2.
certo? Que é o 2 elevado a menos 1. Da mesma forma, o 4 eu consigo escrever ele como uma potência de base 2, que é o 2 elevado ao quadrado. Então, no lugar do 1/2, eu vou colocar o 2 elevado a menos 1, e no lugar do 4 eu vou colocar o 2 elevado ao quadrado. Aí eu vou ter o quê? 2 elevado a menos 1 elevado a x mais 1, maior ou igual do que 2 elevado ao quadrado elevado a x mais 3. Lembrando da nossa propriedade lá das potências, né, a potência de potência, então eu preciso multiplicar essas potências, né, das duas que tem base 2, para que eu consiga então uma desigualdade apenas de base 2, certo? Num único expoente. Então eu vou ter 2 elevado a menos 1 vezes x mais 1 maior ou igual do que 2 elevado a 2 vezes x mais 3. Então, como o meu A agora, né, da minha desigualdade de potências de mesma base, ele é o 2, que é maior do que o 1, então, a minha desigualdade que envolve os expoentes desses dois vai ser no mesmo sentido da desigualdade que envolve as potências, ou seja, menos 1 elevado a x mais 1 vai ser maior ou igual do que 2 elevado a x mais 3. Então, fazendo ali a distributividade do menos 1 naquela soma x mais 1 e do 2 na soma x mais 3, eu tenho que menos x menos 1 é maior ou igual de que 2 vezes x mais 6. Então, primeiramente, somando o 1 em ambos os lados da desigualdade e em seguida somando o menos 2 em ambos os lados da desigualdade, para que eu consiga separar, né, a parte que contém o x de um lado e a parte que contém apenas o número do outro lado da minha desigualdade, eu vou ter o seguinte, que menos 3x é maior ou igual do que 7. Multiplicando, então, o menos 1/3 em ambos os lados, eu vou ter que o x ele é menor ou igual do que o menos 7/3. Por que que inverteu a desigualdade, professor? Porque eu estou multiplicando nessa desigualdade, né? Eu estou multiplicando aqui um número que é negativo. Estou multiplicando o menos 1/3 em ambos os lados. E como nós já sabemos lá da parte de desigualdades, né, nós sabemos que quando eu multiplico um número negativo numa desigualdade, inverte o sentido da desigualdade, né? Então, eu tenho aqui no meu conjunto solução que todos os pontos que satisfazem a desigualdade original, né? 1/2 elevado a x mais 1 maior ou igual do que 4 elevado a x mais 3, ele é o conjunto formado por todos os números reais, tais que esses números são menores ou iguais que os 7/3. Então, pessoal, aqui termina mais uma aula de função exponencial, tá? Então, agradecemos por você assistir essa aula. Se gostou, dá um joinha. E lembre que no final dessa sequência de aulas, nós temos então uma lista de exercícios resolvidos para que você aplique seus conhecimentos. Quaisquer dúvidas que possam surgir, o meu e-mail está também na descrição deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima.